Morri e Jesus me mostrou a verdade chocante, porque Deus ignorava minhas orações. O cheiro de éter e suor grudava nas paredes pequenas, um bafo quente que parecia espremer o ar do cômodo. Milagros Soares, 62 anos, sentia os ombros curvados não só pela idade, mas pelo peso invisível que a casa inteira carregava. Joãozinho, o neto, respirava com uma dificuldade assustadora na cama, um ruído arrastado, quase um sussurro de agonia que perfurava o silêncio pesado da tarde. Fora dali, no corredor, Marcos, seu filho, arrastava os pés, o som da derrota ecoando a cada passo. Mais um dia sem trabalho, mais uma porta batida na cara da esperança. Era um eco quase palpável da ausência de Deus. Milagros apertou o terço na mão enrugada. As contas gastas de tanto serem esfregadas em promessas nunca cumpridas. Em preces que pareciam se perder no teto baixo e mofado. Onde estava a resposta? Onde estava a verdade que ela tanto buscava, que ela implorava todas as noites, com o rosto afundado? Cada amém era um grito silencioso, abafado pela dor. E a única resposta que ela recebia era o vazio incômodo da sua própria voz. Uma fé que sangrava, sim, mas que ela se recusava, com uma teimosia quase pecaminosa, a deixar morrer. Não podia. Não tinha esse direito. Não com a vida do neto pendurada por um fio tão frágil. A luz fraca da única lâmpada, pendurada por um fio desencapado no centro do teto, piscava, espalhando sombras dançantes que pareciam zombar daquela realidade estática. Foi ali, enquanto observava a respiração falha de Joãozinho, que o coração de Milagros começou a bater de um jeito diferente. Não era o desespero familiar de sempre, aquele nó apertado que ela já conhecia, mas uma pontada seca, aguda, bem no meio do peito. Um alarme. Ela levou a mão ao peito, a respiração presa na garganta, como se o ar tivesse se solidificado. O suor gelado começou a escorrer pela nuca, contrastando de forma brutal com o calor abafado e opressor do quarto. A visão embaçou por um instante, as sombras na parede se alongando, deformando-se. Joãozinho tossiu de novo, um som que agora parecia vir de muito longe, abafado por um zumbido estranho que tomou conta dos seus ouvidos. Um zumbido forte, crescente, que engoliu o som da tosse, o arrastar dos pés do filho. Tudo. Era como se a própria vida estivesse sendo sugada, puxada para fora dela por um ralo invisível. Milagros sentiu o corpo ceder, as pernas falharam, a força se esvaindo de cada músculo. O chão se aproximava em uma velocidade absurda, o chão duro de cimento que ela tanto limpava, o chão daquela vida miserável. Não havia dor, apenas um vazio gélido que se espalhava, uma escuridão que engolia tudo. Seu corpo tombou, a gravidade agindo, mas antes que o impacto viesse, antes que o chão a recebesse, algo mais estranho aconteceu. Um puxão violento, uma sensação de queda, mas não para baixo, não para o concreto, uma queda para fora. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Uma queda para fora. A escuridão total não durou. Foi engolida por uma luz branca, tão pura que parecia queimar os olhos, mas sem dor. Apenas uma ausência brutal de tudo que ela conhecia. Não havia chão, nem teto, apenas um vazio luminoso, um silêncio tão absoluto que fazia o zumbido nos seus ouvidos parecer um coro ensurdecedor. Milagros não sentiu o impacto, não sentiu nada além de uma leveza assustadora, como se seu corpo tivesse se dissolvido no ar rarefeito daquele lugar. O cheiro de éter, o mofo da casa, a agonia de Joãozinho, tudo se dissipou, substituído por um aroma indescritível de limpeza,
algo tão impecável que era quase opressor. Então, ele surgiu. Não veio de algum lugar, mas se materializou, uma silhueta de luz que parecia emanar a própria essência da compaixão. Uma figura etérea impossível de definir, mas que de alguma forma Milagros sabia que era a resposta. O Jesus que ela tanto buscou, o alívio para sua alma exausta. Uma paz profunda invadiu, e lágrimas, agora de puro alívio, escorreram pelo seu rosto. Uma voz suave, que não vinha de uma boca, mas ecoava diretamente em sua mente, disse: Milagros, filha, eu te ouvi, sempre ouvi suas orações. Aquele som era um bálsamo, e a luz ao redor dela parecia vibrar, acolhedora. Mas um tremor quase imperceptível percorreu Milagros. Um microsegundo de dúvida, um lampejo de algo frio nos olhos infinitos da figura. A luz pulsava, sim, mas não só para iluminar. Parecia absorver algo dela, sugando a última gota de seu desespero, como uma sede insaciável. Aquele alívio era forçado demais, rápido demais, como se a emoção tivesse sido implantada, não sentida. O ar, antes tão limpo, agora parecia ter um quê de artificial, quase metálico, e um leve zumbido mecânico, quase inaudível, se misturava ao silêncio. A voz voltou, suave, mas agora com uma nota estranha, quase um sorriso contido. Seu sofrimento, Milagros, foi a mais pura oferenda. A cada súplica ignorada, a cada lágrima derramada, você me nutria, me tornava mais forte. O coração de Milagros parou. O que ele estava dizendo? A luz, antes compassiva, se intensificou, mas agora refletindo uma fome voraz. Você pensou que eu te abandonava? Pelo contrário, eu te cultivava. Cada oração sem resposta, cada desespero, era alimento. Você era a mais devota de minhas fazendas. A figura luminosa se distorceu, não em algo monstruoso, mas em uma revelação ainda mais aterrorizante. A própria luz era a armadilha, a energia que se banqueteava da dor. Milagros quis gritar, mas não havia som. Joãozinho, Marcos, a vida inteira de miséria, não era aprovação divina, não era fé testada. Era cultivo. Uma fazenda. Ela era uma fonte de energia. O vazio gélido que a engoliu na casa não era a morte, era a porta de entrada para essa colheita macabra. Ela estava presa, não na morte, mas na verdade mais brutal que sua alma podia conceber. A voz, agora um murmúrio satisfeito, preencheu seu ser. E agora, Milagros, o banquete está apenas começando. O murmúrio satisfeito da voz ecoou, preenchendo cada fibra do ser de Milagros. Ela estava presa, suspensa naquele vazio luminoso, sentindo a energia da luz não mais como acolhimento, mas como um aspirador invisível, puxando dela não só a dor, mas cada fragmento de esperança, de memória, de quem ela era. O banquete, ela entendeu, era a sua alma, o que sobrava dela. Cada prece, cada noite em claro, cada lágrima silenciosa por Joãozinho. Tudo aquilo era o tempero, a matéria-prima para a saciedade daquela coisa, daquela luz devoradora. A fome que sentia emanar do ser à sua frente era tão palpável quanto o frio que agora a invadia. Um frio que nada tinha a ver com a temperatura, mas com a ausência de calor vital. Era o esvaziamento. Ela tentou lutar, um esforço inútil, como tentar segurar a água entre os dedos. Suas mãos, se é que as tinha, pareciam transparentes, diluindo-se na intensidade branca que a rodeava, transformando-se em pura essência, pura energia para ele. A figura luminosa pulsava, uma batida rítmica que parecia sugar o som da própria existência, deixando apenas o vazio e a voz que não parava. O zumbido mecânico, antes quase inaudível, agora se intensificava, não como um som celestial, mas como o vibrar distante de um motor, um eco abafado que não se encaixava na perfeição luminosa daquele paraíso. A voz,
contínua e suave, pronunciou palavras que Milagros não conseguiu processar de imediato, algo sobre otimização de rendimento. E ciclos de extração, palavras frias, sem a compaixão. E por um instante fugaz, a silhueta de luz pareceu vacilar, um brilho irregular, quase uma interferência estática na imagem perfeita, como se algo estivesse forçando a projeção. Foi nesse instante, nesse microsegundo de falha, que a luz branca falhou completamente. Não diminuiu, não se apagou, mas quebrou-se, como um vidro trincando sob pressão, com um som estridente que ecoou por um espaço que não devia ter eco. Rachaduras escuras se espalharam pela luminosidade, revelando não o vácuo ou o cosmos, mas algo sólido, metálico, frio, que reluzia sob uma nova e assustadora iluminação. O ar rarefeito deu lugar a um cheiro químico, pungente, diferente do éter da sua casa, mas igualmente artificial e opressor. O zumbido mecânico explodiu em um ruído estromboso de máquinas, compressores e o gotejar constante de fluidos que pareciam pingar de algo muito maior. A figura de Jesus, antes perfeita, estremeceu, seus contornos se desfazendo em pixelização, como uma imagem em uma tela velha. E o banquete não era uma metáfora espiritual. Uma pontada aguda e fria rasgou a pele de seu braço direito. Uma dor familiar, mas intensificada pelo choque. Milagros não sentia seu corpo, mas aquela dor era real, tão real quanto o aperto de um torniquete. Ela forçou os olhos abertos, lutando contra a paralisia do medo, contra a descrença que lutava para se fixar em sua mente. O branco opressor deu lugar ao cinza sujo, ao verde opaco de monitores com luzes piscando erraticamente, como olhos de bestas eletrônicas. Ela não estava em um plano celestial, um purgatório, ou sequer no inferno que imaginou. Estava em uma maca metálica, fria, tubos e fios grossos conectados a seus braços, a seu pescoço, a sua testa, como se fosse um emaranhado de raízes artificiais. O som abafado de Joãozinho tossindo, o arrastar dos pés de Marcos, tudo isso estava ali, no fundo, como um eco distante, mas real, vindo de algum lugar próximo. A sala fétida da sua casa se transformou em uma câmara fria, abarrotada de equipamentos estranhos, zumbindo e pulsando com vida própria. E ao lado de sua maca, outra e outra, todas ocupadas, todas com figuras adormecidas, faces pálidas, tubos correndo por seus corpos. Ela não estava sozinha. Nunca esteve. E a voz, a mesma voz satisfeita que a iludiu, agora vinha não da figura de Jesus, mas de um alto-falante pendurado no teto, metálica, sem alma e ligeiramente distorcida, repetindo a frase final: alimentando, fase 3 concluída, capacidade máxima atingida, preparar para a próxima coleta. O coração de Milagros, antes anestesiado pela paz forçada, explodiu em seu peito, um tambor selvagem e desesperado. A respiração voltou, sufocada por um grito mudo. Ela não estava morta. Pior, ela era uma cobaia, uma peça num sistema. E o inferno não era fogo e enxofre. Era uma sala fria, com tubos e monitores, onde a fé de milhares, a dor de inocentes, era polida, gota a gota, por algo que ela não entendia, mas que era mais monstruoso que qualquer demônio ou divindade. Um grito rasgou sua garganta, um som abafado pelos tubos, e seus olhos, agora úmidos de terror puro, fixaram-se na maca ao lado, onde um rosto familiar, jovem e pálido, jazia imóvel, também conectado a uma miríade de fios finos que pareciam sugar sua própria essência. O de Joãozinho, o de Joãozinho. Milagros não precisava ver mais. Não havia céu, inferno nem paraíso. Apenas a carne da sua carne, seu neto ali, frágil e pálido, conectado à máquina de pesadelo. Um grito abafado, inaudível, perdeu-se no zumbido da câmara. Lágrimas de terror indizível lavavam seu rosto, limpando uma fé em ruínas.
Ela se debateu, frenética, contra as amarras invisíveis da maca gelada. O cheiro químico e metálico perfurava suas narinas, misturado ao som opressor de compressores e ao gotejar constante de fluidos. Cada movimento trazia uma pontada aguda e fria no braço, dor amplificada pela impotência. Seus olhos desesperados fixaram-se em Joãozinho, tão perto, tão distante. Ele estava imóvel, pálpebras finas cobrindo um segredo. A voz robótica do alto-falante repetiu, fria e mecânica, alimentando, fase 3 concluída, capacidade máxima atingida. Preparar para a próxima coleta. Aquela frase era uma sentença de morte da alma. Foi nesse instante, em sua batalha silenciosa, que ela notou uma leve contração no canto da boca do neto. Um quase sorriso, movimento mínimo que destoava da placidez mortuária. Um arrepio gélido percorreu a espinha, uma intuição feia. O que era aquilo? Não era dor nem sono. Era diferente. E então, o som. Não das máquinas, não do alto-falante. Uma voz clara, limpa, infantil, que quebrou o ritmo do seu coração. Não se esforce, vó. O ciclo de estresse gera os melhores picos de energia. Você tem sido excepcional. Milagros congelou. Seus olhos se arregalaram. Era a voz de Joãozinho. Mas não a voz fraca e doente que ela conhecia. Era calma, controlada, quase entediada. Veio do lado dela, não da maca dele. Lentamente, rasgando o tempo, ela virou o rosto. A maca de Joãozinho estava ali. Seus olhos, turvos de terror, focaram no rosto pálido do neto. E ele abriu os olhos, sem tosse, sem fraqueza. Os olhos de Joãozinho, antes doces e sofredores, brilhavam com uma luz fria, calculista. Não eram os olhos de uma criança. Não havia doença. Aquele quase sorriso agora se abriu completamente, sem alegria. Apenas um rictus de superioridade. É incrível como a fé cega otimiza o processo, não é, vó? A voz de Joãozinho, infantil, continuou, vinda diretamente dele, dos seus lábios que se moveram num sorriso perturbador. Seu sofrimento, sua prece ignorada, sua esperança por mim, tudo foi o combustível mais potente. Marcos também é bom, mas ele é tão inconstante. Você é a mina de ouro. O mundo de milagros desabou. Não havia mais chão nem teto, apenas o vazio opressor daquela verdade. Joãozinho, o neto por quem ela se sacrificou, por quem implorou a um Deus que não existia. Ele não era a vítima. Ele era o cúmplice, o arauto da farsa, a peça principal. A dor no braço desapareceu, substituída por um vazio ainda mais profundo. O rosto de Joãozinho, familiar, era o mais aterrorizante dos demônios, e o sorriso dele preencheu o ar de terror tão puro que Milagros se viu afundando num abismo de traição. Não havia mais lágrimas, apenas um silêncio gritante dentro dela. Bem-vinda de volta ao trabalho, vó. Temos muito que coletar. O de Joãozinho. Milagros não precisava ver mais. Não havia céu, inferno nem paraíso. Apenas a carne da sua carne. Seu neto, ali, frágil e pálido, conectado à máquina de pesadelo. Um grito abafado, inaudível, perdeu-se no zumbido da câmara. Lágrimas de terror indizível lavavam seu rosto, limpando uma fé em ruínas. Ela se debateu, frenética, contra as amarras invisíveis da maca gelada. O cheiro químico e metálico perfurava suas narinas, misturado ao som opressor de compressores e ao gotejar constante de fluidos. Cada movimento trazia uma pontada aguda e fria no braço, dor amplificada pela impotência. Seus olhos desesperados fixaram-se em Joãozinho, tão perto, tão distante. Ele estava imóvel cobrindo um segredo. A voz robótica do alto-falante repetiu, fria e mecânica. Alimentando, fase 3 concluída. Capacidade máxima atingida. Preparar para a próxima coleta. Aquela frase era uma sentença de morte da alma. Foi nesse instante, em sua batalha silenciosa, que ela notou uma leve contração no canto da boca do neto. Um quase sorriso,
movimento mínimo que destoava da placidez mortuária. Um arrepio gélido percorreu a espinha, uma intuição feia. O que era aquilo? Não era dor nem sono. Era diferente. E então o som. Não das máquinas, não do alto-falante. Uma voz clara, limpa, infantil, que quebrou o ritmo do seu coração. Não se esforce, vó. O ciclo de estresse gera os melhores picos de energia. Você tem sido excepcional. Milagros congelou, seus olhos se arregalaram. Era a voz de Joãozinho, mas não a voz fraca e doente que ela conhecia. Era calma, controlada, quase entediada. Veio do lado dela, não da maca dele. Lentamente, rasgando o tempo, ela virou o rosto. A maca de Joãozinho estava ali. Seus olhos, turvos de terror, focaram no rosto pálido do neto, e ele abriu os olhos. Sem tosse, sem fraqueza. Os olhos de Joãozinho, antes doces e sofredores, brilhavam com uma luz fria, calculista. Não eram os olhos de uma criança. Não havia doença. Aquele quase sorriso agora se abriu completamente, sem alegria, apenas um rictus de superioridade. É incrível como a fé cega otimiza o processo, não é, vó? A voz de Joãozinho, infantil, continuou, vinda diretamente dele, dos seus lábios que se moveram num sorriso perturbador. Seu sofrimento, sua prece ignorada, sua esperança por mim, foi o combustível mais potente. Marcos também é bom, mas ele é tão inconstante. Você, vó, você é a mina de ouro. O mundo de milagros desabou. Não havia mais chão nem teto, apenas o vazio opressor daquela verdade. Joãozinho. O neto por quem ela se sacrificou, por quem implorou a um Deus que não existia. Ele não era a vítima, ele era o cúmplice, o arauto da farsa, a peça principal. A dor no braço desapareceu, substituída por um vazio ainda mais profundo. O rosto de Joãozinho, familiar, era o mais aterrorizante dos demônios, e o sorriso dele preencheu o ar de terror tão puro que Milagros se viu afundando num abismo de traição. Não havia mais lágrimas, apenas um silêncio gritante dentro dela. Bem-vinda de volta ao trabalho, vó. Temos muito que coletar. Bem-vinda de volta ao trabalho, vó. Temos muito que coletar. A frase cortou o ar sujo da câmara, mais afiada que qualquer lâmina, e ecoou no vazio gritante dentro de Milagros. Seus olhos, antes mareados de terror, agora fixavam-se em Joãozinho com uma descrença paralisante. Aquele sorriso desprovido de alegria, os olhos frios e calculistas, eram um pesadelo que se materializava bem ali, ao lado dela, em uma maca idêntica à sua. O cheiro de metal e químicos invadia suas narinas, o zumbido constante das máquinas, um coro de condenação. Cada fio, cada tubo conectado ao corpo pálido do neto, parecia um tentáculo que aprendia também, não fisicamente, mas a uma verdade tão monstruosa que aniquilava qualquer vestígio de esperança que ainda sangrava em seu ser. A dor aguda no braço, antes tão proeminente, agora parecia um incômodo distante, ofuscada pela vertigem da traição. Joãozinho, meu filho, o que você está dizendo? A voz de Milagros era um sussurro rouco, quase inaudível, sufocado pelos tubos que pareciam apertar sua garganta. Ele riu, um som seco, sem calor, que se misturava ao gotejar rítmico de algum fluido desconhecido. Não sou seu filho, vó, e nem Joãozinho, não da forma que você pensa. Seus olhos se arregalaram e um arrepio gelado que não era da sala fria percorreu sua espinha. Havia algo estranho naquele riso. Uma modulação quase robótica que a mente dela lutava para ignorar. Ela focou no rosto do neto, buscando qualquer traço do menino frágil que tossia na cama, do inocente por quem ela daria a vida. Mas só encontrou a placidez fria de uma máscara. Aquele sorriso de superioridade se acentuou. E então, um lampejo quase imperceptível de algo errado em suas pupilas. Um brilho que não era humano, uma distorção sutil, como uma interferência em uma tela. O sorriso de Joãozinho não mudou, mas a voz que saiu de seus lábios agora era diferente, mais profunda, mais ampla,
ecoando com uma ressonância que preenchia a câmara inteira, transcendendo o som das máquinas. Não era a voz de uma criança. Era a voz de milhões de sussurros, de eras esquecidas, de uma fome insaciável que Milagros sentira antes, na luz falsa de Jesus. Ele é apenas o recipiente mais eficiente, Milagros. A voz gélida e ancestral falou através de Joãozinho, cujos olhos agora brilhavam com um padrão impossível, como constelações em miniatura. A fé do seu tipo é um recurso valioso, e o desespero? O desespero é nossa colheita de ouro. Joãozinho, ele é o canal perfeito, o sofrimento dele. O seu amor por ele, tudo isso foi orquestrado para este momento, para esta otimização. O corpo de Milagros se contorceu, não em pânico, mas em uma aniquilação total do ser. Seu neto não era um cúmplice. Ele era uma ferramenta, uma marionete. A doença, a agonia, a esperança dela, tudo parte de um plano horrendo para extrair, para colher. A verdadeira entidade, o monstro por trás de tudo, não era um deus ou um diabo ou um sistema frio. Era algo sem forma, sem nome, que se alimentava da miséria humana, usando os próprios laços de amor e fé como isca. A face pálida de Joãozinho era agora o espelho de um terror que Milagros jamais imaginaria. Não era o menino, era a voz do abismo, falando através do seu neto, e o abismo tinha olhos, e aquele sorriso. Bem-vinda, Milagros. A voz agora vibrando com uma satisfação que dilacerava a alma dela, ressoou pela câmara. Sua devoção nos trouxe aqui, ao ápice da nossa safra. Milagros não gritou. Não conseguia. Seu corpo era apenas uma casca, e o mundo havia se dissolvido, deixando apenas a face de seu neto, o recipiente. E a voz, uma voz que prometia um banquete eterno de dor. Bem-vinda de volta ao trabalho, vó. Temos muito que coletar. Aquela frase cortou o ar sujo da câmara, mais afiada que qualquer lâmina, e ecoou no vazio gritante dentro de Milagros. Seus olhos, antes mareados de terror, agora fixavam-se em Joãozinho com uma descrença paralisante. Aquele sorriso desprovido de alegria, os olhos frios e calculistas, era um pesadelo que se materializava bem ali, ao lado dela, em uma maca idêntica à sua. O cheiro de metal e químicos invadia suas narinas, o zumbido constante das máquinas um coro de condenação. Cada fio, cada tubo conectado ao corpo pálido do neto parecia um tentáculo que aprendia também, não fisicamente, mas a uma verdade tão monstruosa que aniquilava qualquer vestígio de esperança que ainda sangrava em seu ser. A dor aguda no braço, antes tão proeminente, agora parecia um incômodo distante, ofuscada pela vertigem da traição. Joãozinho, meu filho, o que você está dizendo? A voz de Milagros era um sussurro rouco, quase inaudível, sufocado pelos tubos que pareciam apertar sua garganta. Ele riu, um som seco, sem calor que se misturava ao gotejar rítmico de algum fluido desconhecido. Não sou seu filho, vó, e nem Joãozinho, não da forma que você pensa. Seus olhos se arregalaram, e um arrepio gelado que não era da sala fria percorreu sua espinha. Havia algo estranho naquele riso. Uma modulação quase robótica que a mente dela lutava para ignorar. Ela focou no rosto do neto, buscando qualquer traço do menino frágil que tossia na cama, do inocente por quem ela daria a vida. Mas só encontrou a placidez fria de uma máscara. Aquele sorriso de superioridade se acentuou, e então um lampejo quase imperceptível de algo errado em suas pupilas. Um brilho que não era humano. Uma distorção sutil, como uma interferência em uma tela. O sorriso de Joãozinho não mudou, mas a voz que saiu de seus lábios agora era diferente. Mais profunda, mais ampla, ecoando com uma ressonância que preenchia a câmara inteira, transcendendo o som das máquinas. Não era a voz de uma criança, era a voz de milhões de sussurros, de eras esquecidas, de uma fome insaciável que Milagros sentira antes. Na luz falsa de Jesus. Ele é apenas o recipiente mais eficiente, Milagros.
A voz gélida e ancestral falou através de Joãozinho, cujos olhos agora brilhavam com um padrão impossível, como constelações em miniatura. A fé do seu tipo é um recurso valioso, e o desespero é a nossa colheita de ouro. Joãozinho, ele é o canal perfeito. O seu amor por ele, tudo isso foi orquestrado para este momento, para esta otimização. O corpo de Milagros se contorceu, não em pânico, mas em uma aniquilação total do ser. Seu neto não era um cúmplice, ele era uma ferramenta, uma marionete. A doença, a agonia, a esperança dela, tudo parte de um plano horrendo para extrair, para colher. A verdadeira entidade, o monstro por trás de tudo, não era um deus ou um diabo ou um sistema frio. Era algo sem forma, sem nome, que se alimentava da miséria humana, usando os próprios laços de amor e fé como isca. A face pálida de Joãozinho era agora o espelho de um terror que Milagros jamais imaginaria. Não era o menino. Era a voz do abismo falando através do seu neto. E o abismo tinha olhos. E aquele sorriso. Bem-vinda, Milagros. A voz, agora vibrando com uma satisfação que dilacerava a alma dela, ressoou pela câmara. Sua devoção nos trouxe aqui, ao ápice da nossa safra. Milagros não gritou. Não conseguia. Seu corpo era apenas uma casca, e o mundo havia se dissolvido, deixando apenas a face de seu neto, o recipiente. E a voz, uma voz que prometia um banquete eterno de dor. Uma voz que prometia um banquete eterno de dor. Essa frase, gravada a ferro e fogo na alma de Milagros, não era uma ameaça. Era a mais pura, a mais gélida das sentenças. Seus olhos, secos de tanto terror, alternavam entre a face pálida de Joãozinho e o labirinto de tubos que os conectava àquela máquina infernal. O fedor metálico, misturado ao cheiro pungente de éter, ou algo pior, parecia colar no fundo da sua garganta, sufocando o grito que ela não conseguia dar. O coração batia a um ritmo doentio, um tambor surdo contra suas costelas, ecoando o zumbido incessante da aparelhagem ao redor. Ela estava presa, não apenas fisicamente, mas pela própria imagem do neto, o receptáculo daquela voz ancestral, daquela fome sem fim. A voz, a do abismo, continuou a jorrar do corpo de Joãozinho, tecendo a teia da sua própria miséria. A cada oração, a cada lágrima, a cada pedaço de alma que você entregava pelo bem do seu neto doente, nós o moldávamos. Não apenas ele, mas o elo entre vocês. Milagros forçou os olhos em Joãozinho, buscando uma fresta, um resquício do menino. Mas havia apenas a placidez macabra. E por um segundo ela jurou ver não o padrão de constelações nos olhos dele, mas um rápido, quase imperceptível brilho de reconhecimento. Não o reconhecimento de um ser superior, mas de algo íntimo, algo dela. Um tremor percorreu o corpo dela, não de medo, mas de uma compreensão que lutava para emergir. A voz, gélida e antiga, através dos lábios de Joãozinho, se intensificou, quase um rosnado distante. Você pensa que a doença era a isca, Milagros? Que a fé era o combustível? Que ele era o canal? As máquinas na sala zumbiam mais alto, como se em concordância. Não, vó. A doença dele não era uma isca. Era uma ferramenta. E a fé foi apenas a matéria-prima para criar o canal perfeito. Para criar a mim. O corpo de Joãozinho se contorceu levemente na maca, não em dor, mas em uma espécie de expansão. Seus olhos, antes constelações, agora irradiavam uma luz fria que parecia absorver a escuridão da sala. A pele pálida esticou-se de forma quase imperceptível, e um padrão complexo de veias escuras, como circuitos vivos, começou a pulsar sob a epiderme fina do pescoço e do peito. A voz não era mais de um abismo distante, mas de algo que era Joãozinho, ao mesmo tempo que era algo muito mais antigo. O que você vê, Milagros, não é o Joãozinho doente.
É a evolução do seu próprio desespero. Milagros sentiu o corpo gelar, o sangue se tornando gelo nas veias. O horror, antes uma onda, agora era um tsunami que a afogava. Seu neto não era vítima manipulada, nem mesmo o cúmplice consciente. Ele era a cria, o resultado perverso de sua própria fé inabalável. O que ela cultivou com amor, a máquina colheu com malícia. E agora, diante dela, estava não Joãozinho, mas a encarnação de sua própria geração, o fruto monstruoso de uma devoção distorcida. A boca de Milagros se abriu, mas nenhum som saiu, apenas o ar rarefeito de sua própria descrença. A face de Joãozinho, tão inocente em sua placidez artificial, era o espelho de um inferno particular, construído tijolo por tijolo com as preces dela. E a voz agora não mais a do abismo, mas a do seu neto, de sua própria carne e sangue, reverberou por toda a câmara, fria, satisfeita e eternamente grata. E você, vó, você é a matriz. Você é a matriz. A frase final de Joãozinho, vinda de sua própria carne e sangue, reverberou por toda a câmara, fria, satisfeita e eternamente grata. Milagros não gritou, não conseguia. Seu corpo era apenas uma casca, e o mundo havia se dissolvido, deixando apenas a face de seu neto, o recipiente, e aquela voz. Uma voz que prometia um banquete eterno de dor. O fedor metálico misturado ao cheiro pungente de éter, ou algo pior, parecia colar no fundo da sua garganta, sufocando o grito que ela não conseguia dar. O coração batia um ritmo doentio, um tambor surdo contra suas costelas, ecoando o zumbido incessante da aparelhagem ao redor. Ela estava presa, não apenas fisicamente, mas pela própria imagem do neto, o receptáculo daquela fome sem fim. Joãozinho sorriu, e o sorriso se estendeu além do que a anatomia humana permitiria, tornando-se uma fenda distorcida na face que Milagros conhecia tão bem. Você foi a melhor, vó. Sua devoção era combustível de alta octanagem. A voz dele agora era uma tapeçaria de sussurros, como se milhares de bocas falassem em uníssono, mas ainda com a cadência infantil que perfurava sua alma. Milagros se debateu, os tubos arranhando sua pele, a dor uma distração bem-vinda ao terror que borbulhava em sua mente. Ela piscou, buscando o menino, o verdadeiro Joãozinho naqueles olhos frios. E foi então que um detalhe familiar e terrivelmente deslocado prendeu seu olhar. No canto superior da câmara fria, acima de uma das macas vizinhas, havia uma pequena teia de aranha. Uma teia comum, cinzenta e quase invisível, exatamente como as que Joãozinho costumava apontar e rir na casa deles. Um arrepio mais profundo que o frio da sala percorreu Milagros. Como aquele local estéril metálico, como uma teia de aranha. Joãozinho, vendo a confusão nos olhos dela, riu novamente, o som com uma vibração quase digital. Você ainda se apega às velhas frequências, vó? A voz do abismo ressoou através dele, expandindo-se até preencher cada canto da câmara, densa e inescapável. Tudo isso, sussurrou, foi construído por você. Sua fé, sua dor, seu amor ilimitado por este recipiente. Não nos alimentou, nos criou. Você não era a matriz de energia, Milagros. Você era a Gênese. Os olhos de Joãozinho, antes frios, se fecharam por um instante, e quando reabriram, não havia pupilas, apenas um vórtex pulsante de luz e sombra. Um anel de escuridão profunda envolvendo um centro cintilante, como se o universo inteiro se contorcesse ali dentro. Aquele Jesus, o paraíso, os anjos, tudo era uma projeção, uma casca criada pela força avassaladora de sua própria crença, para nos dar forma, para nos dar existência. A dor no braço de Milagros se intensificou brutalmente, não pelos tubos, mas como se sua própria essência estivesse sendo espremida, distorcida. Nós não colhemos sua dor, Milagros. Nós somos a sua dor. A personificação de cada oração ignorada, de cada sacrifício em vão. Você não era uma fazenda. Você era a semeadora.
Milagros não sentia mais os tubos, nem o frio do metal, nem o cheiro químico. O mundo encolheu para um único ponto: os olhos de Joãozinho, o vórtex, que agora irradiavam uma verdade tão cruel que sua mente, instintivamente, se recusava a processar. Ela não era vítima de um sistema oculto, de um deus maligno ou de uma entidade parasita. Ela era a criadora do monstro, a origem de seu próprio inferno, o berço de cada agonia que a consumia. E o sorriso na face de seu neto, a face da criação dela, era o reflexo de um abismo que agora morava dentro dela e que Milagros percebeu com um pavor gélido que superava qualquer grito, que jamais conseguiria escapar. Ela havia parido o próprio algoz. E agora ela estava finalmente em casa. Uma voz que prometia um banquete eterno de dor. Essa frase, gravada a ferro e fogo na alma de Milagros, não era uma ameaça, era a mais pura, a mais gélida das sentenças. Seus olhos, secos de tanto terror, alternavam entre a face pálida de Joãozinho e o labirinto de tubos que os conectava àquela máquina infernal. O fedor metálico, misturado ao cheiro pungente de éter, ou algo pior, parecia colar no fundo da sua garganta, sufocando o grito que ela não conseguia dar. O coração batia um ritmo doentio, um tambor surdo contra suas costelas, ecoando o zumbido incessante da aparelhagem ao redor. Ela estava presa, não apenas fisicamente, mas pela própria imagem do neto, o receptáculo daquela fó. Joãozinho sorriu, e o sorriso se estendeu além do que a anatomia humana permitiria, tornando-se uma fenda distorcida na face que Milagros conhecia tão bem. Você foi a melhor, vó. Sua devoção era combustível de alta octanagem. A voz dele, agora, era uma tapeçaria de sussurros, como se milhares de bocas falassem em uníssono, mas ainda com a cadência infantil que perfurava sua alma. Milagros se debateu, os tubos arranhando sua pele, a dor uma distração bem-vinda ao terror que borbulhava em sua mente. Ela piscou buscando o menino, o verdadeiro Joãozinho, naqueles olhos frios. E foi então que um detalhe familiar e terrivelmente deslocado prendeu seu olhar. No canto superior da câmara fria, acima de uma das macas vizinhas, havia uma pequena teia de aranha. Uma teia comum, cinzenta e quase invisível, exatamente como as que Joãozinho costumava apontar e rir na casa deles. Um arrepio mais profundo que o frio da sala percorreu Milagros. Como? Aquele local estéril, metálico, como uma teia de aranha? Joãozinho, vendo a confusão nos olhos dela, riu novamente, o som com uma vibração quase digital. Você ainda se apega às velhas frequências, vó? A voz do abismo ressoou através dele, expandindo-se até preencher cada canto da câmara, densa e inescapável. Tudo isso, sussurrou, foi construído por você. Sua fé, sua dor, seu amor ilimitado por este recipiente. Não nos alimentou, nos criou. Você não era a matriz de energia, Milagros. Você era a gênese. Os olhos de Joãozinho, antes frios, se fecharam por um instante, e quando reabriram, não havia pupilas. Apenas um vórtex pulsante de luz e sombra. Um anel de escuridão profunda envolvendo um centro cintilante, como se o universo inteiro se contorcesse ali dentro. Aquele Jesus, o paraíso, os anjos, tudo era uma projeção, uma casca criada pela força avassaladora de sua própria crença para nos dar forma, para nos dar existência. A dor no braço de Milagros se intensificou brutalmente, não pelos tubos, mas como se sua própria essência estivesse sendo espremida, distorcida. Nós não colhemos sua dor, Milagros. Nós somos a sua dor. A personificação de cada oração ignorada, de cada sacrifício em vão. Você não era uma fazenda. Você era a semeadora. Milagros não sentia mais os tubos, nem o frio do metal, nem o cheiro químico. O mundo encolheu para um único ponto, os olhos de Joãozinho, o vórtex, que agora irradiavam uma verdade tão cruel que sua mente, instintivamente, se recusava a processar. Ela não era vítima de um sistema oculto,
de um deus maligno ou de uma entidade parasita. Ela era a criadora do monstro, a origem de seu próprio inferno, o berço de cada agonia que a consumia. E o sorriso na face de seu neto, a face da criação dela, era o reflexo de um abismo que agora morava dentro dela, e que Milagros percebeu, com um pavor gélido que superava qualquer grito, que jamais conseguiria escapar. Ela havia parido o próprio algoz. E agora, ela estava finalmente em casa. E aí, sobreviventes dessa jornada? Se você chegou até aqui, sua alma foi testada, sua mente explodiu, e você, meu amigo, é parte da elite que encara a verdade de frente. Mas a nossa luta por mais histórias perturbadoras e revelações chocantes não para nunca. Por isso eu exijo, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas sagas que vão te tirar o sono. Não dá para vacilar com o algoritmo do YouTube, hein? Para mostrar a força gigante da nossa comunidade. Esmague o botão de like agora. Quero ver esse contador explodir. E, pelo amor de tudo que é bizarro, inunde os comentários com suas reações mais insanas sobre este final que acabou de destruir sua realidade. O que você sentiu? Qual a sua teoria? E o mais importante, não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ser arrastados para este abismo de revelações junto com a gente. Nossa voz precisa ecoar. Essa é a sua missão agora. Vamos juntos, porque o terror, meu povo, está apenas começando. E ele é mais real do que você imagina.